O objetivo dessa aula aqui é ajudar você a se inteirar no Photoshop, porque como o meu objetivo agora é começar a trazer cada vez mais aulas falando sobre Photoshop, eu não pretendo todas as vezes parar para poder ficar explicando os pormenores de detalhes que eu vou explicar para você aqui, que a partir de agora você nunca mais vai ter dúvidas sobre como utilizar o Photoshop da forma correta. Então, toda vez que eu apontar para você e falar, então assiste essa aula específica aqui, então você vai cair aqui para você entender exatamente tudo o que você precisa fazer no Photoshop para você já ficar expert no Photoshop. Isso merece ou não merece o seu like? Isso merece ou não merece o seu compartilhamento, a sua inscrição? Clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreva neste canal, porque assim eu posso trazer mais vídeos legais como esse, te ensinando a ferramenta do zero. Mas agora caímos aqui no nosso Photoshop. Photoshop está aberto, Robson. O que eu faço? Onde que eu tô? Meu Deus, socorro. Calma, respira, amigo. Respira. Primeiro respira. A vida é bela. Informação importante. Como esse vídeo aqui provavelmente vai ficar longo, eu vou deixar aqui embaixo para você a minutagem específica de cada uma das bullet points, que seriam as informações mais importantes que eu vou falar aqui. Eu vou ensinar você a configurar o seu arquivo, eu vou ensinar você a salvar, eu vou ensinar você a criar, eu vou ensinar você a utilizar o menu. Então vai estar tudo aqui embaixo já para facilitar a sua vida, tá bom? Você está aqui na interface inicial do Photoshop. Sempre que você abre o Photoshop, ele vai cair exatamente nessa tela. No meu caso em específico, eu estou aqui com os meus projetos mais recentes que eu fiz já pré-abertos, para que caso eu queira abrir eles, eles já vão estar aqui nos Recents. Beleza? Aqui do lado esquerdo eu tenho como criar um novo projeto ou como abrir um projeto. Se eu clicar em abrir projeto, ele vai me perguntar a pasta onde eu quero abrir esse projeto. Perfeito? Posso escolher uma das imagens aqui, mas não é esse o objetivo agora. Nós também podemos fazer isso no menu de cima, vocês vão entender daqui a pouco. Se eu clico em Create New, ele já vai me dar essas primeiras opções aqui, que é o que começa a confundir muitas pessoas. Nós vamos ter que prestar atenção principalmente nas informações de tamanho e escala. O que isso significa? Quando eu falo tamanho, seria efetivamente quantos são esses números que tem aqui, tá vendo? E quando eu falo em escala, seria o tipo de escala utilizada ali quando eu vou criar o meu projeto. Nesse caso, você pode observar que você tem aqui ó, PX e você tem também CM. PX seriam pixels, CM, centímetros. Nós vamos trabalhar principalmente com esses dois aqui no Brasil. Pixels seria principalmente para projetos que vão ser utilizados na internet e centímetros para projetos que vão ser impressos. Não vou me aprofundar aqui na questão dos impressos, porque não é o objetivo aqui desse canal, mas caso você ache que seja importante, é só comentar aqui embaixo que eu trago um vídeo mais adiante falando sobre isso, perfeito? Legal, né? Beleza? Estamos então aqui no Photoshop com algumas opções pré-salvas para que você já tenha aí facilitado o seu trabalho, caso você queira começar um projeto novo. A gente não vai começar um novo documento? Pois é. Então aí você tem os salvos, que é o que você já criou, e aí você tem para fotografia, para impressão, arte, ilustração, para web, mobile, filme e vídeo, tá? Vai clicando aqui, vai fuçando, não tenha medo de fuçar, beleza? Se você tiver medo de fuçar, você vai se frustrar, porque quanto mais você fuça, mais você clica, mais você vai descobrindo coisas. Eu trabalho com Photoshop há mais ou menos 8 anos, e todos os dias eu estou surpreendido por alguma coisa nova aí. Então não tenha medo de fazer isso, beleza? Vamos voltar aqui nos nossos Recents, que esses são projetos recentes que eu fiz também. Só que num primeiro momento nós não vamos fazer nenhum desses projetos novos aqui, até porque eu utilizo bem pouco isso, prefiro criar do zero. Eu faço da seguinte forma. Width. Width seria largura. Height, altura. Caso o seu Photoshop esteja em português, algumas coisas vão ficar um pouco diferentes aqui, mas se foca principalmente em como eu estou te guiando e não em como é o nome específico. Caso você tenha dúvida, utilize o Google Tradutor para poder fazer essa tradução para você, tá bom? Beleza. Eu consigo colocar aqui a largura. Nesse caso, o width seria 1920, né? A largura e height, a altura. E aí, do lado aqui de width, eu consigo colocar aqui, ó, se eu quero para inches, que seria polegadas, centímetros,
A gente vai utilizar basicamente pixels e centímetros quando é na questão de impressão. Esqueci só de falar que aqui em cima a gente pode colocar um nome. Vou colocar aqui teste 01, mas isso aqui também pode ser mudado mais adiante, é bem tranquilo. Resolução, outra coisa importante. Em geral, você vai encontrar ele a 72 pixels, ou seja, pixels por polegada. Utiliza-se muito isso para aqueles sistemas de tela de celular, tá? Nesse caso aqui, a gente está utilizando pixels por polegada, mas também pode ser pixels por centímetro, caso seja impressão. Só que ainda assim, na maioria das vezes, em 99% das situações, você vai utilizar pixels por inch mesmo, pixels por polegada. E aí, eu coloco 92 porque a imagem ela fica com um pouquinho mais de qualidade ali para eu poder colocar nas redes sociais, porque eu sei que as redes sociais vão comprimir. Ou seja, se eu coloco 92, eu consigo manter um pouco mais de qualidade, coisa pessoal, não precisa se preocupar com isso, tá? Color Mode, RGB Color para internet e web e CMYK para impressão, ok? Aqui a gente tem o Color Mode de 8 bits, só que você também pode colocar aqui 16 e 32 bits. O que isso significa? A bitragem é a qualidade final do número de pixels que vai ter na nossa imagem. Eu posso voltar a falar desse assunto, mas basicamente é assim. Se você deixar a imagem em 8 bits, ela vai ter uma resolução final menor do que se você colocar ela em 16 bits e menor ainda do que se você colocar em 32. Porém, quanto maior esse número de bits aqui, maior o tamanho final do seu arquivo. Perfeito? Isso aqui também dá para ser mudado depois. Vamos manter aqui em 8. De resto, não precisa se preocupar com as outras informações, tá? Só que eu vou colocar então 1080 por 1080. Nesse caso aqui eu vou fazer uma imagem quadrada. Orientação seria essa daqui. Não clica em Artboard, tá? Pelo amor de Deus, se você clicar em Artboard, você vai passar um aperto danado. Isso aqui a gente pode entrar em informações depois. Eu não vou nem falar sobre Artboard aqui, porque eu acho que não é pertinente para esse vídeo, onde nós vamos mostrar os pormenores do Photoshop. Então, feito isso, colocamos aqui nossa largura, nossa altura, resolução perfeito. Vamos então criar o nosso documento. A primeira coisa que o Photoshop faz é criar para a gente, então, uma aba. E tudo no Photoshop funciona à base de abas. Basicamente, tudo no Photoshop e nos programas da Adobe em geral funcionam à base de abas. De forma que eu tenho esse layout aqui porque eu configurei as minhas abas, vou te ensinar a configurar suas abas também, tá? Então ele cria para a gente aqui o projeto onde está aqui a nossa área de trabalho, a tão famigerada área de trabalho, com várias informações em volta. E nós vamos trabalhar o nosso projeto basicamente aqui. Só para dar um exemplo rapidinho, se eu clico aqui no ferramenta balde de tinta, eu venho aqui e coloco a cor preta, clico aqui, ele muda para a gente, só que aí ele só vai mudar a informação que estiver dentro aqui do nosso campo, né? Ou seja, da nossa mesa aqui, que é onde a gente vai estar trabalhando, tá bom? Perfeito, feito isso, nós já entendemos. Isso aqui vai ficar basicamente quase como um curso de Photoshop aí para quem tem esse interesse. Vamos só dar um Ctrl Z para voltar, vou falar daqui a pouco sobre alguns atalhos importantes, só que agora o nosso foco vai estar em entender esse layout aqui. Por quê? Se caso eu for mostrar para você lá na frente, o seu layout estiver diferente deste, você vai ter que voltar e fazer as configurações ou pelo menos tentar entender onde eu estou. Porque dependendo do tipo de layout que o seu Photoshop estiver configurado nativamente, ele vai ser muito diferente desse aqui. Beleza? Ok. Vamos então clicar em Windows ou janela, se o seu estiver em português. Workspace, que seriam justamente essas áreas aí de trabalho, tá? A minha está em Essential, que seria a área de trabalho original. Mas você pode testar outras áreas de trabalho. Eu vou só te dar o exemplo colocando nessa daqui, por exemplo. Ó. Ele vai mudar radicalmente a área de trabalho. Isso significa que se você cai lá num vídeo meu te ensinando a fazer as coisas e aí eu vou te indicando aqui, você não vai saber exatamente o que está acontecendo. Vamos então voltar aqui para Default e vamos configurar a nossa área de trabalho. Antes de mais nada, quando você clica em qualquer informação no Photoshop e você mantém o botão esquerdo do seu mouse pressionado e arrasta, você tira aquela informação de onde ela estava. Todas as informações do Photoshop funcionam assim. Dessa forma, se eu venho aqui e faço a mesma coisa, porém eu arrasto ele aqui para cima, tá vendo que ele me deu, ele ficou azul aqui, ó, tá vendo? Ele escureceu um pouquinho e ficou azul, isso significa que agora eu consegui encaixar ele aqui, literalmente. Da mesma forma, se eu clico em qualquer uma dessas informações aqui e arrasto ela para fora, ela simplesmente sai. Aí ela fica flutuante. De forma que eu consigo utilizar isso aqui em outra tela, eu consigo utilizar isso aqui nessa tela mesmo.
Então, basicamente, eu consigo dividir as minhas informações para eu poder aumentar a minha área de trabalho, por exemplo, e etc, e etc, e etc. As possibilidades são infinitas. No meu caso, basicamente, eu coloquei essa informação aqui em cima, porque ela vai servir como um atalho para mim. E aí, observem o seguinte. No meu workspace, você tem aqui Layers, Channels e Path. Por quê? Eu sei que eu vou utilizar muito as layers, então eu já deixo esse espaço em branco bem disponível aqui, mas geralmente ele vem com outras informações aqui em cima, quase dessa forma que eu vou mostrar para você aqui. Pera aí. Geralmente o que vem seria esse Adjustments, aqui ó. Se eu pego ele e arrasto ele aqui para cima, eu consigo criar, tá vendo? Sempre que ficou azul, significa o quê? Que eu consigo arrastar ele e criar. Então, geralmente ele vem com esses adjustments com uma outra informação. Isso aqui fica dividido. Geralmente vem assim, tá? No default. Só que aí eu consigo literalmente tirar ele aqui e jogar ele aqui para baixo para reorganizar. E consigo fazer isso com todas as janelas. Uma coisa muito comum de acontecer é que quando você está aqui, aí você simplesmente vem aqui e fecha. Close. Oh meu Deus, e agora? Onde é que o negócio está? O negócio sumiu. Ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Não se desespere, pequeno gafanhoto. Você pode voltar em Windows e achar a informação que estava aqui para você retornar com essa informação para o lugar que ela estava, correto? Então, por mais que eu tenha tirado aqui, ó, eu venho aqui em Windows, clico em Adjustments, ele vai voltar para a gente o Adjustments conforme ele estava, porque eu fechei. Mas aí vamos supor, o Adjustment ele está fora, ele não está preso aqui nesse painel central. Fecho aqui. Mesma coisa, Windows, Adjustment, aí ele volta, consigo pegar e voltar ele aqui. Então, você vai basicamente conseguir compor o seu layout dessa forma. Tirei aqui, não está mais, tirei aqui, não está mais, consigo então voltar com eles aqui, tá vendo? E aí uma outra coisa importante, existe uma diferença entre o posicionamento dessa informação quando ele vem aqui no azul e quando ele é colocado junto com outros. Presta bem atenção nisso, porque se eu jogo ele aqui no centro, ficou azul dentro de todo o contexto, ele vai criar uma aba. Se ficou apenas azul dentro de uma única linha, né, um único traço, significa que eu vou encaixar ele aqui. E agora as minhas layers estão aqui, correto? Vou então pegar e voltar com ele para cá, que é onde eu quero que ele fique, né? Até porque isso aqui é mais importante. Mas eu tenho vários outros aqui, porque eu sei que eu vou utilizar essas ferramentas muito, tá bom? Mas todas essas ferramentas, elas também são utilizáveis aqui em cima. Nesse caso do Windows, testa um por um. Nossa, mas que chato. Você quer aprender Photoshop ou você quer continuar lamentando? O cara quer aprender, o cara quer ganhar dinheiro, o cara quer aprender a virar um designer, mas não quer se dar o trabalho de clicar aqui nessas janelas para poder descobrir o que cada uma delas faz. Eu não vou ficar te explicando uma por uma, porque cada necessidade vai ter uma ferramenta específica. Até porque se você for procurar em algum tutorial, e aí a pessoa vai falar, agora você vai clicar no Color, por exemplo. Se eu clico aqui no Color, meu Color já está aqui. Eu clico no Clone Source, mas tudo bem, você entendeu. Os que eu mais utilizo, eles estão aqui, mas numa situação específica você vai precisar fazer isso. Então, por que não testar cada um deles? Clique em algum aqui aleatório, olha lá, tá vendo? Channels, ele faz isso. Clica no Paragraph, o que acontece? Entendeu? É isso que eu vou te dar a dica. Vai clicando, vai apertando, aperta, aperta. Uma outra coisa muito importante sobre o Photoshop, agora que nós entendemos como que funciona a questão das abas, né? E tem isso aqui também, inclusive, ó, tá vendo? Se eu tiro aqui, ó, eu posso tirar até, inclusive, as ferramentas. Tiro as ferramentas ficam flutuantes. É muito comum, às vezes, as suas ferramentas sumirem. Aí você fala, meu Deus, as ferramentas sumiram. Aí você fica tentando achar aqui, nossa, o que eu faço agora? Você vem em Windows. Nesse caso, seria... E aí, para voltar com eles, né, você vem aqui embaixo em Tools, porque na verdade tem duas Tools aqui, Tool Presets, mas na verdade seria esse de baixo aqui que seria o mais importante, tanto é que ele está destacado aqui, ó. E caso você não apareça, é só você clicar nessa seta aqui, ó, que aí ele vai te sobe e desce para poder dar mais opções, ok? Se está preto é porque está ativado, se ele está cinza é porque não está ativado. Tudo que no programa estiver em cinza, tá? É importante falar isso, é porque ele não está ativado ou não está disponível naquele momento. Por exemplo, Version History, ele não está disponível para a gente agora. Vamos ter mais informações desse tipo daqui a pouco. Vamos então clicar aqui em Tools, e aí nós clicamos nela aqui, ó, tá vendo? Para poder voltar com ela para o lugar, tá bom? A setinha aqui faz com que volte ou aumente. A mesma coisa aqui,
eu consigo aumentar minha área de trabalho clicando aqui, ó, tá vendo? Na setinha ou da mesma forma aqui e tudo mais, tá bom? Basicamente é essa a ideia. Você tendo essas informações colocadas do seu jeito, você vai conseguir trabalhar à sua maneira. E aí você tem diversas outras áreas de trabalho aqui que você também pode testar e descobrir qual delas é melhor para você, tá? Outras informações como, por exemplo, salvar áreas de trabalho, não vamos falar disso agora. O nosso próximo tópico é falar sobre as questões que acontecem aqui em cima quando nós começamos a trabalhar no nosso projeto. Então, vocês observem que o layout ele tem este formato aqui, correto? Vamos então criar aqui uma shape layer. O que é, afinal de contas, Robson, uma shape layer? Shape layer nada mais é do que um objeto como se tivesse a característica de um vetor, só que dentro do Photoshop. Vou explicar daqui a pouco a diferença entre vetor e bitmap, que você vai entender por que não tem como fazer logo no Photoshop, tá? O seu cliente vai falar assim, tem como fazer a logo no Photoshop? Não tem como, amigo, fazer a porcaria da logo no Photoshop. Você não consegue fazer isso. Por quê? Porque o Photoshop ele é um programa bitmap, ele é um programa pensado em imagens raster, não em imagens vetoriais. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Nosso foco aqui é falar sobre essa parte superior aqui do menu. Então, quando você clica nessa ferramenta aqui, ó, que seria as ferramentas de Shape, tá vendo? Ela tem algumas opções. Só que aí, para que você consiga ver essas opções, você precisa manter o seu botão esquerdo do mouse pressionado em cima, pelo menos durante 1 segundo, para que apareçam as outras opções. E aí, toda vez que você vê uma setinha, tá vendo, ó? Praticamente todas as ferramentas têm setas, exceto essa daqui não tem seta. Ela não tem seta basicamente por quê? Porque se você clicar aqui, ela vai ter uma função apenas. Mas, se você mantiver pressionado qualquer um deles, e faça isso com todos, para você ver e ler o nome, Rectangle Merkle Tool, e não sei o que mais, vai entendendo como isso funciona, vai se inteirando em como isso funciona, tá bom? Você mantém pressionado aqui, você tem algumas opções, ó, Rectangle, Roundness, Elipse. Nesse caso, vamos clicar aqui no Rounded, porque ele vai criar um retângulo, mas ele é um retângulo que ele tem as bordas encurvadas. Isso aqui a gente acaba utilizando muito no design para dar acabamento ali nas nossas artes, tá? O que eu fiz aqui? Eu só arrastei ele, eu vou fazer de novo para não ter erro, mas basicamente eu só arrastei ele aqui, ó, com o botão esquerdo do mouse pressionado, tá? Para fazer isso aqui. Aí, já criando aqui alguns dos nossos principais atalhos que nós vamos utilizar muito, você tem o Ctrl, que o Ctrl ele vai fazer com que você... O Ctrl não está funcionando aqui agora, mas ele vai funcionar. Seria o Shift. O Shift ele vai fazer com que você crie as suas informações, seja para as shape layers ou seja para as seleções. Ele já faz a seleção aqui, tá vendo? Levando em consideração o projeto de forma proporcional. Então, observa aqui, ó, onde está o meu ponteiro, que tem essa informação H e W, seria o height e o height, seria a altura e a largura. Você tem os números iguais. Se eu solto, os números ficam diferentes, tá vendo? Cada um de acordo com um tamanho. Se eu aperto o Ctrl e o Shift... Não, mas na verdade eu preciso apertar o Ctrl e o Shift antes. Só um segundo. Quando a gente está gravando é impressionante, tudo dá errado, né? Mas enfim. Se eu começo a criar o meu projeto, aperto o Alt, ele vai fazer ele de forma proporcional, mas a partir do ponto central em que eu comecei a fazer ele, tá? Se eu aperto o Ctrl enquanto eu faço isso, se eu aperto o Shift, na verdade, enquanto eu faço isso, ele vai fazer a mesma coisa, tá vendo? Ele vai aumentar aqui, ó, só que mantendo as proporções. Basicamente são essas quando a gente está criando ali a Shape Layer. Deixa eu só criar aqui, então, eu vou criar ele aqui centralizado, a partir do centro. É porque eu estou acostumado a fazer isso, mas não ensinar sobre isso, porque na hora que você está ensinando, a história é um pouquinho diferente, né? Mas beleza. Ele criou aqui, então, para a gente uma Shape Layer. Vocês observaram que aqui em cima as coisas mudaram um pouco? Essas coisas mudaram aqui, basicamente porque quando você tem uma ferramenta clicada, ela vai andar de acordo com o que aquela ferramenta pede. Então, qualquer uma dessas informações aqui, ó, que eu clicar, você vai ter uma alteração aqui na parte superior. No meu caso, como eu tenho uma Shape Layer, caso eu queira modificar essa Shape Layer, eu vou ter que clicar aqui, por exemplo, tá vendo? Para que eu consiga fazer as configurações nessa Shape Layer. E aí, alguns padrões vão começar a aparecer para vocês. Sempre que você vê o W, seria largura. Sempre que você vê o H, vai ser altura. Isso significa que se eu aumento isso aqui, ó, ele vai aumentar para mim. Se eu aumento isso aqui, ele vai aumentar para mim também.
Vocês estão começando a observar? E aí, nesse caso, eu estou aqui arrastando para fazer esse aumento e diminuição, porque eu consigo fazer isso sem necessariamente ter que colocar um número, mas eu também posso colocar um número aqui. Eu poderia colocar, por exemplo, 500. Eu poderia colocar, por exemplo, aqui, ó, 400. Observem sempre que aparecer isso, porque isso vai aparecer muito para você, tá? E aí, para poder manter as proporções, nesse caso aqui, eu posso manter essa ferramenta aqui, ó, ativada. Então, presta bem atenção, porque sempre que você tiver um cadeado desse tipo aqui, ó, uma correntinha dessas, significa que aquilo está linkado e automaticamente ele vai crescer de forma proporcional. Quer ver? Se eu clico aqui e coloco aqui 900, olha o que vai acontecer. Ele aumentou de forma proporcional para mim. Porque ele puxou as informações desse com mais esse. Se eu tiro aqui e coloco aqui 500, ele vai mexer só esse. Prestem bem atenção nessas pequenas informações, porque isso, quando a gente está ensinando, acaba passando batido e as pessoas não sabem por que aquilo está acontecendo no meu e não está acontecendo no dele. Beleza? Outras informações bem importantes aqui é, sempre que você vê as informações de fill e stroke, que seria preenchimento e borda, elas são padrões para todas as informações gerais dentro do Photoshop. Quando eu estou utilizando aqui, eu vou voltar aqui daqui a pouco, mas só para você prestar atenção primeiro na cor, que é para a gente poder dar essa diferenciada, que vocês vão entender um pouco melhor. Se eu clico aqui, por exemplo, no Fill, eu coloco preto, por exemplo, que nesse caso eu estou modificando o Shape Layer, tá vendo? Ele está destacado, significa que eu estou mexendo nele, ok? Beleza. Ele me deixou aqui para mim preto, correto? Então eu consigo mexer nas informações de Fill de forma separada das informações de Stroke, que Stroke seria a borda. Vou clicar aqui, vou colocar essa borda verde para já dar esse destaque, e vou clicar aqui do lado para poder aumentar o tamanho dessa borda, tá? Perfeito, né? Joia? Legal. Vocês observaram que quando eu clico aqui tem o Fill, preenchimento, aqui também tem o Fill, que seria o preenchimento dessa informação como um todo. Deu para entender? Não? Vamos de novo? Aqui então está em 0. Se eu coloco a opacidade, tiro toda a opacidade, eu vou tirar a opacidade total do objeto como um todo. Só que aí, se eu clico apenas no Fill, eu só vou tirar o preenchimento. Tudo que é borda não vai ser afetado. Só que aí, não confundam as duas coisas, porque esse Fill aqui ele vai servir basicamente para todos os projetos que estiverem criados aqui como uma camada. Vou falar disso daqui a pouco também. Vamos voltar para o 100. Se nós viermos aqui em Fill, nós também conseguimos tirar a opacidade dele. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso aqui eu estou trabalhando na Shape Layer. Lembra, ó? Tudo que eu mexo aqui em cima, eu vou afetar automaticamente o objeto em questão que está aqui na minha tela. Quando se fala em mexer no fio dos objetos, a gente vai mexer daqui a pouco. Vamos esquecer isso porque, enfim, eu acho que é melhor nos focarmos aqui em cima para não confundir a cabeça de vocês. Mas basicamente todos os objetos, todos os projetos aqui e todas as ferramentas, elas vão ter as suas características específicas. Não se esqueça aí de deixar seu like, de compartilhar com seus amigos e de se inscrever nesse canal caso você não seja inscrito. Tá ok? Vamos continuar. Vamos então agora falar de um outro aspecto muito importante, que é a diferença entre imagens raster e imagens vetoriais. Quando se fala em imagem vetorial, eu vou dar um zoom aqui, apertando o Alt e o scroll do mouse, vou me aproximar. Obviamente que nós não conseguimos necessariamente perceber um limite de qualidade aqui, porque todos esses quadradinhos aqui, ó, e cada um desses quadrados aqui é um pixel, tá bom? E há um limite de pixels, obviamente, porque a nossa imagem está bem quadriculada por esse motivo. Então, quando nós clicamos aqui na ferramenta de mover, que é a ferramenta que nos permite fazer estes movimentos aqui, por exemplo, tá? Nós vamos, então, apertar o Ctrl T. Ctrl T seria a ferramenta de transformação, seria um atalho aí de transformação. Vão pegando esses atalhos, mas eu tô achando que eu vou deixar aqui embaixo um link com os principais atalhos do Photoshop, caso você queira testar e saber exatamente o que cada um deles faz, para eu não ter que ficar explicando um por um, tá bom? Perfeito. Se eu caso eu venho aqui e aumento essa imagem e dou um zoom de novo, aí eu vou ter que clicar aqui, ó, com a minha ferramenta, como é que é o nome do botão mesmo? O meu Enter, isso. E aí eu vou dar o zoom aqui de novo. A imagem, ela não perdeu qualidade. Se caso eu diminuir ela aqui, ela vai perder qualidade? Não, ela vai continuar com alta qualidade. E a mesma coisa acontece sempre que eu crio qualquer projeto
vetorial dentro do Photoshop. Isso acontece principalmente com as shapes, que seriam essas aqui, tá vendo? E as ferramentas de texto. Eu vou então escrever o meu nome aqui, ó. A configuração de texto é um pouco diferente, não vou adentrar nele, tá bom? Mas só para você ter uma ideia, você clica aqui no seu texto e aí ele muda as informações para você fazer basicamente uma diagramação. Mais ou menos como é feita aquela diagramação lá no Word, no PowerPoint, no Excel, que nós já estamos um pouco mais habituados. Eu vou então só mudar a cor dele aqui, tá vendo? Ó? Presta atenção nos padrões. Nesse caso, você observou que lá na shape o padrão de cor também era um quadradinho colorido, assim, desse tipo? Clico aqui 2 vezes e aí modifico, tá vendo? Vou colocar uma cor aqui, vou colocar mais próximo de azul. Vou deixar essa cor, achei essa cor bonita. E aí, quando você clica, ele já muda para a cor da gente aqui e também a cor inferior aqui embaixo, tá? Isso não aconteceu, por que isso não aconteceu? Porque nesse caso é texto. Desculpa, o texto ele não tem essa característica. Você vai entender daqui a pouco por que também. Mas quando eu clico em Ctrl T e aumento o meu texto, eu posso aumentar ele infinitamente aqui, ó, que ele não vai perder a qualidade, porque basicamente ele é um vetor por ser escalável, diferentemente de uma imagem bitmap. E aí a imagem bitmap tem essa característica de seria a tal da rasterização. Vou explicar para você o que é isso agora. Quando eu tenho imagens, em geral, fechadas, ou seja, imagens já pré-criadas, que seria aí nos formatos principais JPEG e PNG. Qual que é a diferença entre o JPEG e o PNG, Robson? O JPEG ele tem uma imagem totalmente fechada, em que você não tem o fundo vazado. O PNG, por sua vez, já tem o fundo vazado, né? Se eu clico aqui, ó, tá vendo? A minha imagem ela já está recortada. Eu posso literalmente levar ela lá para dentro do Photoshop, que ela vai ter o fundo já vazado. O que eu acabei de fazer aqui? Eu só arrastei minha imagem para dentro do Photoshop, que é uma das formas de eu conseguir trazer imagens para dentro do Photoshop. E, inclusive, você consegue trazer imagens para dentro do Photoshop arrastando ela aqui para dentro do Photoshop diretamente ou clicando com o botão direito, vamos supor, pegar uma imagem legal aqui, colocando abrir com, escolhendo aqui o Photoshop, tá bom? Aí ele vai abrir aqui para a gente a imagem numa nova aba. Beleza, aí duas características muito importantes. Quando você traz uma imagem para dentro do Photoshop diretamente, ele traz a imagem travada aqui como background, ou seja, eu não consigo necessariamente mover ou fazer qualquer informação nessa camada. Eu tentei fazer aqui, ele me deu uma mensagem, que é para eu poder tentar transformar essa imagem numa camada normal. Calma que a gente vai fazer isso ainda. É porque, se você vir esse cadeado aqui, significa que a sua imagem está travada, que ela está fechada e não pode ser modificada, tá bom? Ela não pode ser, por exemplo, movida ou levada para outros lugares, ok? Uma coisa que aconteceu aqui foi que eu trouxe a minha imagem, ela veio com um PNG, só que aí essa imagem, eu sei que ela é um raster, só que ao mesmo tempo ela está como um objeto inteligente. Robson, o que seria um objeto inteligente? Vou mostrar para você agora. Quando eu clico aqui em cima do cadeado, eu libero a minha camada e agora eu consigo movimentar ela, tá vendo? Olha que interessante. Vou dar um Ctrl Z aqui para ela voltar para o seu tamanho original. Se eu clico nessa imagem que está nessa aba e arrasto ela para dentro de uma outra aba, eu consigo trazer ela para cá. Só que observe uma coisa, eu vou dar o Ctrl T aqui. Antes de eu dar o Ctrl T, deixa eu só modificar e mover ela aqui para baixo, porque agora eu estou reorganizando as camadas, onde a camada que está por cima aparece à frente da camada que está por trás. Esse aqui é um PNG e esse é um JPEG. Até aí perfeito. Só que observem comigo, essa imagem aqui, o PNG, ela tem um símbolo. Seria como se fosse um símbolozinho de foto aqui com um quadrado perto, tá vendo? Isso significa que essa imagem ela é um objeto inteligente. Quando eu clico nessa imagem, quando eu dou 2 cliques em cima aqui desse quadrado, ela abre para mim uma outra aba. E ela abriu para mim uma outra aba porque quando eu faço as modificações nessa imagem, essas modificações vão ser refletidas aqui dentro. Calma que você vai entender, não é um Inceptions de imagem, basicamente. Mas é porque isso aqui é muito importante de ser entendido para você entender o processo final do que é uma imagem raster, tá bom? Vou clicar então aqui na minha imagem, vou fechar. Vou clicar com o botão direito do mouse aqui para poder abrir esse menu novo, tá? Toda vez que eu quero fazer qualquer modificação nas imagens, eu clico com o botão direito, tudo bem?
clico com o botão direito, rasterizar layer. Isso significa o quê? Que a minha imagem vai passar a ser rasterizada. Se eu der 2 cliques nela, aquela coisa que eu acabei de fazer não vai acontecer. O que vai acontecer é que você vai abrir os estilos de camada, mas a gente não vai entrar nesse assunto agora. Vamos primeiro nos focar em entender que essa imagem aqui não é mais um objeto inteligente. Ou seja, se eu mexer nessa imagem aqui, ela já vai se tornar destrutiva. Basicamente, o objeto inteligente é o que faz com que as imagens continuem preservadas quando nós fazemos qualquer tipo de alteração nelas. Vou te mostrar o exemplo daqui a pouquinho. Primeiro, se foca no quê? Que eu posso pegar uma imagem que é uma imagem raster e transformar ela em objeto inteligente. Mas, Robson, você ainda não explicou o que é a bendita de uma imagem raster em relação a uma imagem vetorial. Basicamente, a imagem vetorial, eu vou duplicar essa imagem aqui para não dar erro, Ctrl J para duplicar. Vou tirar a visualização dessa outra. Basicamente, se eu fizer isso aqui com a minha imagem raster, eu vou diminuir ela bem aqui, para ela poder ficar bem zoada. Eu vou fazer a mesma coisa com essa daqui. Diminuir, correto? Vou então clicar nas duas, Ctrl T, e vou aumentar as duas aqui, ó. Nesse caso, ele vai aumentar de forma central, a partir desse centro aqui. Eu ainda vou ter que explicar isso. Nossa, são muitos detalhes, né, gente? Tô achando que essa aula aqui não vai ser suficiente. Se não for, a gente faz uma segunda aula depois, para essa aqui não ficar tão longa, tá? Mas aí, se eu aumento essa imagem aqui de novo, ó, tá vendo? Aumentei a imagem. Venho e faço a mesma coisa com essa daqui. Olha que coisa mais esquisita que acabou de acontecer. Ela perdeu toda a qualidade que ela tinha, porque eu diminuí ela, eu comecei a comprimir pixels. E o Photoshop faz isso de forma automática. Basicamente, uma imagem raster faz exatamente isso, que seria você comprimir pixels cada vez que você mexe nela. Toda vez que você mexe numa imagem raster, os pixels eles são afetados de alguma forma. Se você, por exemplo, você pinta aqui, vamos supor, vamos pintar essa imagem. Vamos fazer uns detalhes aqui. Isso significa que essa imagem, olha só, ela literalmente está como informação por cima daquilo que é a nossa imagem original. E não é o que nós queríamos. Porque se eu volto naquela imagem, nossa, por isso que eu coloquei ela aqui duplicada para poder preservar a original, eu consigo comparar as duas. Eu não tirei essa imagem em momento nenhum do Photoshop, mas ela já está totalmente zoada, ela está toda fodida, toda arregaçada, entendeu? Já a imagem vetorial não. A imagem vetorial eu poderia diminuir e aumentar ela o quanto eu quisesse, que ela ia manter as mesmas características. Nesse caso, teve aquela diferença dela se transformando numa bolinha, mas é assunto para outro vídeo, isso aqui não vai entrar aqui, tá? Mas qual que é a ideia aqui? Vou então tirar a visualização dessa. Vou, no caso, apagar essa daqui, porque agora a imagem já está assim, completamente inutilizada, tá bom? Para eu poder preservar as imagens toda vez que eu trago, e aí sempre que eu trouxer uma imagem aqui para dentro, vamos supor, vou levar essa daqui, ó. Ele traz para a gente nessas características, tá vendo? Levando em consideração a largura e a altura máximos aqui. Dou Ctrl T, a minha imagem se transforma num objeto inteligente. Posso também, com a minha imagem que eu quero fazer isso, clicar aqui e colocar ela em Convert to Smart Object, ou converter para objeto inteligente. Clico aqui, ele converte para objeto inteligente e, enfim, nós conseguimos fazer aquilo que nós fizemos. Então, você vai trabalhar com essa imagem basicamente somente como objeto inteligente na maioria das situações. E por que você vai fazer isso? Porque a sua imagem ela fica totalmente preservada. Vamos supor que você vai colocar um efeito, tá? Eu vou explicar o que é cada menu desse daqui a pouco, mas só para adiantar, se você vem aqui em filtro e coloca em blur, e aí você coloca em Gaussian Blur, que é um efeito que nós utilizamos muito aqui no design, para deixar os designs mais bonitos, né? E você coloca ele aqui, ó, tá vendo? A sua imagem, ela vai ganhar o seu blur, coloque em OK. Só que aí ela criou pra gente essas bolinhas aqui, indicando que há um efeito nessa imagem, correto? E aí, esse efeito aqui, ele pode ser alterado depois. Por quê? Porque se eu clicar na minha imagem duas vezes, a original ela continua da mesma forma aqui. Vamos só fazer uma modificação para você ver que interessante. Se eu venho aqui nessa imagem, crio uma nova camada, clicando aqui embaixo, vamos falar sobre camada daqui a pouco, e faço isso aqui, ó, dou um Ctrl S para poder salvar essa imagem que eu acabei de fazer, que inclusive observa o final aqui, ó, JPEG, essa daqui é uma imagem PSD, portanto ela não vai ter essa mesma informação, porque nós não salvamos, inclusive ela, nós vamos fazer isso. E aí ela está aqui como PSB. Essa imagem que vem através
do objeto inteligente, ela vem como PSB. Oh, spoiler! Eu acabei de fazer a modificação aqui, ó. Modifiquei aqui no meu objeto inteligente. Ele é modificado lá. Isso aqui serve muito para você fazer, por exemplo, o mockup. O mockup ele tem essa característica, não é? Vou só tirar essa informação aqui, dar o Ctrl S de novo, que aí a minha imagem vai voltar para suas características originais. E eu também consigo, uma vez que ela esteja como objeto inteligente, remover os efeitos sem nenhum problema. Ou até mesmo, olha só, eu dei o Ctrl Z para voltar. Ctrl Z ele faz o retorno, vou falar daqui a pouco sobre isso também. Eu posso simplesmente pegar o efeito e jogar ele em um outro objeto inteligente, passando esse efeito adiante. Olha que legal. Então eu tiro aqui, ó, agora a imagem que está com o efeito seria essa. Mas como ela é um objeto inteligente, esse efeito ele pode ser removido. Eu não posso simplesmente pegar esse efeito e jogar ele para cima de uma imagem que não é objeto inteligente, ó. Eu não consigo fazer a mesma coisa. E caso contrário, eu queira fazer o efeito em cima de uma imagem que não é objeto inteligente, eu venho em filtro, blur, Gaussian blur, ele vai criar o efeito, mas observa que ele não criou a bolinha, ele não criou aqui a visualização do efeito. Por quê? Porque o efeito ele foi aplicado definitivamente em cima da imagem. Tecnicamente falando, eu acabei de destruir a minha imagem, eu já não posso mais fazer nada nela. Beleza? Deu para entender essa parte? Agora nós sabemos a diferença. E por que é tão importante isso? Porque quando nós estivermos trabalhando no Photoshop, essas coisas se tornam importantes. Porque às vezes você quer preservar a imagem original lá da sua criação, sem que você tenha necessariamente que ficar duplicando, ou que você corra o risco daquela imagem ter qualquer tipo de problema. Então você basicamente transforma ela em objeto inteligente, tá vendo? E aí você pode colocar os efeitos em cima dela. Que aí agora sim o efeito ele pode aqui ser retirado tranquilamente sem que a imagem esteja afetada. Beleza? Beleza? Próximo tópico. Principais atalhos. Não vou aqui adentrar a questão de você modificar atalhos, então nós estamos falando dos atalhos originais do Photoshop, que como eu disse para você, vai ter o link aqui embaixo com uma lista completa, tá bom? Caso você queira ter acesso direto a isso, você vem em Edit ou Editar, Keyboard Shortcuts ou atalhos de teclado, onde você tem aqui as informações exatamente de para que serve cada um dos atalhos. Eu vou falar aqui alguns dos principais, tá? Só que com o tempo você vai se inteirando ali dentre os mais comuns. Ctrl S você salva, então você precisa apertar Ctrl S o tempo inteiro. Se você quiser salvar como, vou explicar o que é isso na hora que a gente vai falando sobre salvamento, é Ctrl Shift Ctrl S. E, inclusive, uma outra informação relevante é, toda vez que você passa o mouse por cima de qualquer informação, ele já te informa qual que é o atalho relativo àquela informação. Por exemplo, você quer duplicar uma camada, Ctrl J. Você quer abrir o menu de Hue Saturation, Ctrl U. O Hue Saturation ele faz a modificação de cor aqui, ó, na imagem direto, tá? É uma das formas de você fazer modificação de cor. Isso aqui vai ser uma coisa mais de tutorial, então nós não vamos nos adentrar nisso neste vídeo. Uma outra coisa muito importante é que aqui do lado esquerdo você tem as nossas ferramentas, né? E eles também indicam pra gente qual exatamente é o atalho relativo àquela ferramenta. Só você passar o mouse por cima, não está aparecendo aqui porque ele vai fazer essa palhaçada. Agora está aparecendo. Quando você passa o mouse por cima, só de você deixar o seu mouse por cima, ele já indica para você aqui dentro do parêntese, tá vendo? Nesse caso aqui é um I para você abrir o conta-gotas. Para você abrir, por exemplo, o Brush Tool, seria o B. Então, eu não vou me adentrar tanto aqui nos atalhos necessariamente, porque é com o tempo mesmo que você vai pegando, tá? Pode ficar tranquilo. O que nós vamos nos focar aqui agora seria com relação às ferramentas, o que cada ferramenta faz. Vou falar aqui para você por alto o que cada uma faz, não vou entrar em uma por uma. De novo, isso aqui é para você se localizar dentro do Photoshop. Porque é dentro de cada tutorial específico que você for procurar, é que você vai perceber que a pessoa está clicando em determinado lugar, que você vai falar, ah, essa ferramenta ele está clicando aqui porque ela tem essa função. A ferramenta de mover basicamente serve para você movimentar os objetos. Então, se eu tenho aqui um objeto que não está preso em alguma camada, que não está com esse cadeado aqui, ó, que é uma coisa que acontece muito, você consegue movimentar ela. Essa aqui é a ferramenta de seleção. Quando você seleciona aqui, ó, quando você mantém o botão esquerdo do mouse por cima, você consegue fazer seleções aqui, tá vendo? Ó? E todas essas ferramentas, igual eu te falei, você clicou nela, ela modificou o menu aqui de cima. Isso significa que ela tem o seu próprio funcionamento e tem outras informações relativas aqui dentro. Fussem, cliquem,
Apertem e pesquisem muito no Google. Essa aqui é a ferramenta de laço. Isso significa o quê? Que nós conseguimos criar aqui, ó, tá vendo? Um laço para poder fazer uma seleção também. Muitas das ferramentas do Photoshop têm justamente esse objetivo de você fazer uma seleção. Inclusive, um atalho muito interessante é o Ctrl D para você desfazer seleções. Perfeito? Uma outra ferramenta de seleção aqui que seria a varinha mágica, em que você clica e ela faz uma seleção de acordo com aquela cor relativo no momento em que você fizer o clique. Tá bom? Só que não é necessariamente uma forma de seleção muito perspicaz. Ela não é uma seleção aí muito interessante. Só que aí quando você mantém o botão esquerdo do mouse pressionado aqui, ele te dá outras opções que são um pouco mais interessantes, tá? Testem todas elas. Ou seja, essas três ferramentas aqui. No frigir dos ovos, essas três ferramentas aqui estão diretamente relacionadas com seleção. Aí você tem essa ferramenta aqui, que seria a Cropped Tool, em que ela vai fazer a Crop Tool, não é Cropped, é Crop Tool. Que ela vai fazer e te dar essa possibilidade de você fazer recortes aqui, ó, no Artboard. Eu vou falar daqui a pouco sobre a Artboard, mas para você se inteirar, ele te dá a possibilidade de você recortar o tamanho total aqui do seu arquivo, tá bom? Uma outra coisa interessante é que se você mantém isso aqui pressionado, ele vai deletar as informações externas caso a sua imagem não esteja como objeto inteligente. Se ela for uma imagem rasterizada, você vai cortar essas informações aqui do lado. Aí você tem essa outra ferramenta aqui, que eu não entendi direito para que serve. Então eu nem utilizo muito. Tem essa ferramenta aqui que seria o conta-gotas para você selecionar a cor, tá vendo? Quando você clica aqui, ó, ele seleciona a cor. Tem um atalho para isso, que seria o Alt. Se você mantém o Alt pressionado, você consegue fazer essa seleção também, quando você quer, por exemplo, selecionar uma cor. Inclusive, quando você clica em cima desse quadradinho aqui, ó, e aí ele abre para você o Color Picker, tá vendo? Que seria justamente esta informação aqui. Você também tem a possibilidade de selecionar a cor, tá vendo? Ó? Ele seleciona aquela cor relativo onde você tem o conta-gotas. Então, sempre que houver conta-gotas, seleção de cor. Essa aqui é uma outra ferramenta que está, entre aspas, relacionada com seleção, mas ela é uma seleção mais focada em modificar partes de uma imagem. Tá? Só para te dar um exemplo, se caso eu fizer a seleção dessa informação aqui, ó, ela vai criar essa seleção para a gente, aí eu consigo movimentar isso aqui, ó, para poder pegar a cor de uma outra parte e substituir aquela informação que estava aqui, tá bom? Quando nós vamos fazer, por exemplo, tratamento de pele, isso é muito utilizado, e todas essas informações aqui, ó, tem justamente relação com isso. Testem também. Ferramenta de Brush Tool seria basicamente o pincel, em que você consegue pintar as nossas informações aqui. E aí, para você modificar o pincel, é através dessa informação aqui de cima, onde você consegue diminuir o tamanho dele, tá vendo? A cor você modifica aqui nesse quadradinho, como você já está muito bem familiarizado. E aí você consegue mexer também na dureza e no formato do pincel, ou seja, você tem todos esses formatos de pincel, cada um deles se adequando a uma realidade, a uma necessidade, tá? Você tem aqui a ferramenta de carimbo, que tem mais ou menos uma informação parecida com essa outra aqui, em que você queira modificar algumas pequenas partes da sua imagem para você, por exemplo, fazer uma correção de pele ou coisas do tipo, tá? Inclusive, você também tem aqui a possibilidade de saber, através de uma pequena animação, quando você passa o mouse por cima, como que aquela ferramenta funciona. Eu devia ter falado isso lá atrás, só que eu acabei não falando, mas tudo bem. Você tem aqui o History Brush Tool, que eu também não utilizo muito. Você tem a ferramenta de borracha. Então, caso você faça alguma pintura aqui com o seu pincel, você vem na ferramenta borracha e você vai essencialmente apagar aquela informação. Só que ela não vai servir só para isso, ela vai servir para você também apagar informações diretamente da sua imagem original, caso você queira. Olha só que legal. Eu vou te ensinar uma forma de você fazer o apagamento de informações sem que você tenha que utilizar a borracha, preservando as informações originais, no que nós chamamos de máscara, e vamos falar sobre isso daqui a pouco. Você tem a ferramenta balde de tinta, onde quando você tem uma camada vazia, você consegue preencher ela só clicando por cima, e ela te dá outras informações como o Gradient Tool e o 3D Material Drop Tool. Nesse caso, nós vamos utilizar principalmente a Paint, que seria o balde de tinta, e a Gradient Tool, em que quando você clica nela, você tem esse gradiente aqui em cima que pode ser modificado
E aí ele te dá uma linha para que você faça justamente essa informação aqui de gradiente, conforme você deseja, tá bom? Lembrando que essa informação ela só vai estar encaixada dentro da realidade da sua camada, tá bom? O que eu quis dizer com isso, Robson? Se eu venho nessa camada que tem outras informações aqui, ele vai substituir a informação pelo gradiente. Fiquem muito atentos a isso, tá? Vou falar sobre camadas daqui a pouco, mas já vão aí unindo as informações para que você consiga se localizar. Tem essa outra ferramenta aqui que eu também praticamente não uso. Aí tem essa ferramenta aqui que ela dá uma clareada em algumas partes, tá vendo? Ó? Funciona muito bem quando você tem muito contraste na imagem, aí você quer dar uma clareada em algumas partes. Essa ferramenta é bem interessante. A ferramenta de caneta serve também para você fazer principalmente seleção e outras informações, só que ela tem duas funções principais. Quando você clica na ferramenta caneta, observa aqui em cima qual que é o modelo que está especificado, se é Shape ou se é Path. Se é Path, você consegue, por exemplo, fazer aqui uma seleção, clica com o botão direito do mouse, Make Selection. E aí você coloca aqui 0, tá bom? Onde você consegue fazer uma seleção também. E para que serve isso exatamente? Para você, por exemplo, fazer uma seleção mais precisa naquelas situações em que a seleção automática não está colaborando. Talvez eu devesse fazer uma parte desse vídeo só falando sobre seleção, porque seleção é uma coisa muito importante dentro do Photoshop. Mas vai pegando, vai catando essas informações, que no final das contas eles vão se compor. Tá? Algumas coisas que eu falo lá na frente vão fazer um pouco mais de sentido. E conforme você vai reassistindo esse vídeo, mais claras essas informações vão ficando para você. Beleza? Legal. Uma outra função muito interessante é que se você faz aqui a sua... se você cria a sua informação com a caneta, se você der um delete, ele apaga só a informação da caneta, tá bom? Só que aí por que eu falei do Path e do Shape? Porque caso você esteja com a informação Shape selecionado e você utiliza a ferramenta caneta, você consegue fazer shapes que tenham formatos, digamos, diferentes, tá? Ele cria uma camada nova para aquela shape e aí ele vai nas informações que você selecionar aqui em cima, da mesma forma que nós aprendemos e nós vamos reaprender daqui a pouco. Então guarda essa informação da shape. Perfeito. Temos a ferramenta de texto, que é muito importante, onde você consegue colocar o texto corrido, que ele cria uma nova camada aqui, ou você também consegue criar aqui uma caixa de seleção, onde aquele texto ele vai ficar preso dentro daquela informação. Tá? Eu consigo aumentar essa caixa de texto, diminuir e fazer toda a diagramação do meu texto aqui em cima, onde eu mudo a fonte, peso da fonte, tamanho da fonte. Isso aqui, não me perguntem o que é isso. Alinhamento central, direita ou esquerda, cor desse texto, algumas outras informações aqui de Warp, que é fazer uma distorção no texto, não vamos falar disso aqui agora. Você também tem aqui a diagramação mais específica, tá bom? Onde nós fazemos a diagramação do caráter, que seria da letra especificamente, e do parágrafo em si, que nós também não vamos nos aprofundar. Mas basicamente você vai utilizar aqui o tamanho, você vai utilizar o espaçamento entre linhas, o espaçamento entre caracteres, isso aqui a gente utiliza bastante. E se você quer deixar todas maiúsculas, se você quer aumentar o peso aqui de forma artificial, tá bom? Esses são os principais que nós utilizamos na parte de texto. Vou apagar aqui para nós continuarmos. Você tem essa outra ferramenta aqui, que é principalmente de seleção para informações em vetor dentro do Photoshop, tá? Seguindo mais ou menos uma linha parecida com a do Illustrator. E você tem de novo aqui a Shape Layer, onde você tem quadrado, Holder, que é o quadrado com as bordinhas arredondadas, Ellipse Tool, triângulo, polígono e por aí vai. Essas outras informações utilizamos menos e aqui você também tem a informação de aumentar ou diminuir o zoom. Tá? Dependendo da situação, isso aqui pode ser uma mão na roda, mas geralmente eu utilizo mais o Alt com o Ctrl aqui, ó, para fazer esse movimento de zoom, que é inclusive aí um outro atalho. Entendemos as principais ferramentas do Photoshop, vamos então falar aqui dos menus. Próxima informação, falar aqui dos menus. O que cada menu faz? Menu File faz principalmente entrada e saída de informações, ou seja, você traz informações para dentro do Photoshop, cria novas informações
e consegue salvar. Vamos falar de salvamento nesse vídeo ainda. Edit seria para você editar algumas informações. Então você consegue, por exemplo, mexer na parte de seleção ou fazer alguns outros detalhes ali importantes, tá? Prestem atenção nos tutoriais quando eles te falarem para entrar no Edit. O Edit também tem a função de você modificar as informações de keyboard, que seria os atalhos de teclado, e as preferências. Quando você clica nas preferences, você tem acesso a informações que vão te ajudar a melhorar, por exemplo, o desempenho do Photoshop, clicando, por exemplo, em performance e tudo mais. Caso você tenha interesse em se aprofundar mais nisso, YouTube. Não vou ensinar isso aqui nesse vídeo. Perfeito. Imagem. Tem relação com modo de imagem. Lembra quando eu falei sobre a questão do RGB versus o CMYK? Você também consegue utilizar essas informações aqui para você modificar, tá bom? Adjustments tem a ver com você modificar o brilho, o contraste, leveza, o curves, que é muito utilizado para você mudar a cor. E tem alguns outros aqui, o que eu vou te dar de sugestão. Treine. Treine para você aprender. E isso aqui exigiria um tutorial por si só para você aprender a fazer correção, modificação de cor. Caso você queira que eu faça um vídeo só ensinando diversas formas de você corrigir cor dentro do Photoshop, comenta aqui embaixo. E claro, deixe seu like e se inscreve no canal, beleza? Estou contando com a sua participação, hein? Depois não vai reclamar. E aí tem outras informações aqui de imagem, nós vamos voltar aqui daqui a pouco, porque isso aqui é importante. Layer. Quando se fala em layer, nós vamos trabalhar principalmente a questão aqui das layers, layer mask, vector mask. Acaba que eu não utilizo tanto isso aqui, então assim, eu não me aprofundei tanto nesse assunto. Type, nós vamos trabalhar a questão de texto dentro do Photoshop, tá? O select, ele tem a ver com seleção, por isso que eu falei que seleção é tão importante. Talvez se vocês quiserem uma aula especificamente falando sobre isso, comenta aqui embaixo. Filter, que é quando você vai colocar alguns efeitos interessantes dentro da imagem, como Filter Gallery, ou então, por exemplo, Liquify, e outras informações aqui, ó, que vão te permitir fazer alguns efeitos legais dentro da nossa imagem. 3D também focado totalmente no 3D. O View, ele está focado principalmente na questão de guias e informações que vão nos ajudar a nos manter ali, vão nos ajudar a nos guiar, não nos perder, principalmente dentro do Photoshop, tá? Plugins, que é uma outra coisa que tem a ver com informações externas. O Window, que é onde você, se você tira alguma coisa, se você perde alguma coisa, se você não está se localizando, vem no Window que a informação que você precisa está aqui. Se você não está achando, você pode pesquisar na internet especificamente, ou você pode literalmente clicar. Por isso que eu falo, meu filho, clica, seu filho de uma égua, clica. Beleza? Entendemos tudo isso. Eu imagino que você já esteja mais familiarizado aqui com esta interface, correto? Inclusive, só um outro atalho muito interessante que é o Ctrl R, ele faz com que essa régua aqui apareça e desapareça. Essa régua serve para você ir criando linhas guias, que podem ser melhor controladas aqui no View, tá bom? A gente controla ele através do View. Beleza? Entendidos sobre isso, vamos falar então como funciona a questão das camadas dentro do Photoshop. Sempre que você traz alguma informação externa para dentro do Photoshop, ele cria uma camada nova. Então, tudo, literalmente tudo é uma camada. E as coisas, elas são gerenciadas como camadas, porque tudo que você faz de novo, quando você clica, por exemplo, aqui, ó, em criar uma nova camada, você clica, ele cria uma camada por cima. Então, quando você for fazer qualquer modificação na sua imagem, presta atenção nisso. Você dá um Ctrl J para você duplicar a sua camada e, inclusive, proteger essa camada, tá bom? E aí você consegue fazer as suas modificações, mas caso você não queira fazer isso, você pode fazer alguma informação subindo aqui uma camada para que ele não interfira na de baixo e você consiga preservar a sua camada original. Mas, Robson, por que eu vou querer preservar minha camada original? Porque pode ser que lá na frente você vai precisar dessa camada intacta. E além daquela forma de você fazer ali o objeto inteligente para você manter as características originais, você também consegue, utilizando essa informação aqui para você, por exemplo, vamos supor que eu queira colocar um A aqui por cima, e aí esse A ele não pode interferir na camada de baixo, então ele está separado aqui, ó, tá vendo? Inclusive, o painel de layers tem algumas características interessantes, dentre as quais incluem, mas não se limitam a. Você consegue ocultar camadas clicando nesse olho aqui.
Caso você tenha interesse em organizar suas camadas, você clica aqui com o botão direito e você consegue selecionar uma cor diferente para que você consiga se localizar depois e organizar as suas informações, tá bom? E aí, quando você quer, por exemplo, agrupar camadas, que é uma coisa que você também vai acabar fazendo muito, você aperta o Shift, clica aqui nas suas camadas que você deseja, né, agrupar, Ctrl G. Ou você também pode selecionar aqui as suas camadas e você clica aqui nessa pastinha onde você consegue fazer o agrupamento de camadas. Se você clica 2 vezes, você consegue renomear uma camada. Da mesma forma, você consegue renomear camada por camada, tá bom? Renomear. Show de bola, né? Bacana. Nós temos algumas outras questões envolvendo camadas, que são, por exemplo, você conseguir criar uma camada por cima dessa outra através dessas informações aqui. Quando você já está um pouco mais familiarizado com essa parte de aprender a trabalhar cor, correção de cor e tudo mais, você clica aqui para você criar uma camada nova. E essa camada nova, ela justamente interfere em todas as camadas que estão embaixo. Quer ver? Se eu faço isso aqui, ó, eu acabei de interferir, mas se por alguma razão eu coloco uma camada aqui por cima, ligo ela, ela não está sendo interferida nessa informação. Inclusive, o que acontece? 2 coisas que podem ser feitas aqui, que é você fazer isso como forma de você impedir que uma parte do seu projeto como um todo seja interferido ali pela camada, Ctrl D. Você também consegue fazer com que aquela informação seja aplicada somente na camada que você está utilizando. E como que você faz isso? Através do Alt. Se você mantém o Alt pressionado e passa o botão do mouse por cima entre 2 camadas, ele te pergunta se você quer fazer essa conexão aqui. Se você clicar nessa conexão, o que vai acontecer é que ele vai fazer com que a informação seja utilizada, né, que ela seja aplicada somente em cima dessa camada. Não está dando para ver aqui exatamente porque eu estou com uma informação que não está... Mais fácil eu explicar que essa informação está em preto. E as cores preto e branco não têm o funcionamento da mesma forma que as outras cores dentro do Photoshop, tá bom? O que nós vamos fazer então? Eu vou trazer uma informação externa aqui. Vou levar essa imagem. O que está acontecendo, Robson? Espera aí, por que esse trem está na metade? Porque ele está debaixo dessa outra camada aqui, ó, tá bom? E aí, se caso eu venho e faço isso aqui, vou tirar. Isso significa que essa informação aqui está sendo aplicada apenas por cima dessa camada. Uma coisa muito comum de ser feita, por exemplo, é você colocar um solid color. Então, você tem a camada na cor verde, aí você quer mudar a cor dela, olha como é que é simples você resolver isso. Você coloca aqui, por exemplo, um solid color, vou colocar aqui vermelho, e crio essa interferência, clico aqui, e agora a minha camada está pegando na cor vermelha, por quê? Porque ela está utilizando a informação de cima. Legal, né? Para eu apagar camadas é só dar um delete, ou então simplesmente arrastar a camada aqui para dentro da minha lixeira. Eu vou fazer isso com essa camada aqui, porque ela não está me ajudando muito. Mas eu vou tirar também essa informação aqui de cima. Perfeito. Uma outra coisa muito legal de ser feita dentro do Photoshop são os modos de mesclagem. Robson, o que é modo de mesclagem? Modo de mesclagem nada mais é do que você pegar a sua imagem e você utilizar transformações de cor para você reutilizar ela sem que você tenha que criar uma informação de cor nova. Você vai entender o que é isso daqui a pouquinho. Se eu coloco aqui essa camada, por exemplo, em vermelho e crio uma camada nova aqui com um balde de tinta, deixa eu criar uma camada nova aqui, crio o balde de tinta. Então aí eu consigo fazer aqui o modo de mesclagem. Você tem aqui, ó, diversos modos de mesclagem que só de você passar o mouse por cima você já consegue perceber que essa camada que originalmente é vermelha, deixa eu colocar aqui modo de mesclagem, essa camada passa a ter um funcionamento um pouco diferente. O que isso significa? Significa que se você estiver utilizando o modo de mesclagem, essas informações vão interferir de formas diversas nas camadas que estão abaixo, todas as camadas que estão abaixo, não necessariamente nas camadas que estão acima. Se eu venho aqui, eu consigo fazer isso, tá vendo? Ó? Ela interfere nas camadas que estão abaixo, para que você consiga fazer coisas como luzes, quer ver?
Se eu crio uma nova camada aqui, venho aqui e coloco em amarelo, por exemplo, vou aumentar aqui o meu Brush Tool, tá mais. Eu consigo criar uma luz aqui, no modo de mesclagem Overlay, por exemplo, ou no Soft Light, por exemplo, tá bom? Que aí eu consigo literalmente criar uma espécie de luz. É assim que a gente faz aqueles efeitos de luz lá. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, onde eu ensino você a criar um criativo totalmente do zero. Legal, né? Mas se você acha que acabou, você está redondamente enganado. Eu vou tirar aqui essas informações, tá bom? Onde você também consegue criar o que nós chamamos de máscara aqui dentro do painel de layers também. As máscaras, elas funcionam de que forma? Vamos supor, eu tenho aqui essa informação. Eu posso vir aqui com a minha borracha e apagar essa informação. Só que aí eu vou estar destruindo essa camada. E como nós precisamos preservar essa camada, porque pode ser que lá na frente nós vamos precisar dela novamente, ao invés da gente fazer essa informação de apagar informações, nós vamos criar uma nova máscara. Eu crio aqui em Add Layer Mask. Ele cria uma nova máscara totalmente em branco, tá? E aí, quando você clica aqui, ó, e observem que tem essa diferença, ó. Você clica aqui em cima, ela está em branco. Você vem aqui, ó, você observa que você só tem duas cores, o preto e o branco. Se você clica no preto e vem aqui na ferramenta de pincel, o que você vai fazer é apagar aqui as informações. Porém, o que você fez foi transformar o que era branco em preto. Se você transformou o que era branco em preto, você está ocultando informações. Só que a sua máscara, a sua layer original, ela ainda está aqui. Quer ver? Se caso eu vir aqui e arrastar a minha máscara para a lixeira, coloco em só delete, eu volto para a informação original. Ou seja, eu não apaguei nada. Eu literalmente não apaguei nada. Vou dar um Ctrl Z, que é você voltar uma informação. Ctrl Alt Z, você volta a informação dentro de um número limitado de informações, que seria anterior e a próxima, anterior e próximo. Ctrl Z você volta mais vezes, tá? Beleza. Você consegue, através das máscaras, criar máscaras aqui, ó. Vou só tirar isso daqui de baixo. Diminuir um pouco o Brush Tool aqui. Vou fazer um coração, porque estou muito gente boa hoje, não é isso? E aí, você criando essa máscara, você também consegue apagar partes da máscara. Ou seja, se você vem aqui e clica em cima da edição da sua máscara, né, que é a parte branca, e aí você inverte aqui o pincel, você consegue ocultar partes ou revelar partes da máscara. Basicamente, a máscara serve para você ocultar e revelar. O preto ele oculta, o branco ele revela. Tá? E uma outra coisa interessante é que, lembra quando eu falei de você sobre a questão do cadeado? Se o cadeado estiver junto aqui, ó, se ele estiver preso, significa que está linkado. Se eu tiro o link e clico na parte de máscara, venho aqui na minha ferramenta mover, eu consigo mover apenas a máscara ou apenas a imagem. Olha para você ver que legal. Isso aqui causa muita confusão nas pessoas e é bem simples de ser resolvido, tá? Volto aqui então com o meu cadeado, o meu link, e aí depois disso eu movimento e as duas informações já estão presas novamente. Legal? E aí, caso eu tenha minha máscara e eu delete ela aqui, eu também consigo aplicar essa informação clicando aqui em Apply. Tá vendo? E agora a minha imagem ela já tem essa informação, só que ela já não está mais como uma máscara. Uma outra informação muito importante, podemos já apagar essas outras informações aqui dentro do Photoshop, tem relação diretamente com a parte de imagens e artboard. Como eu expliquei para você, esse conjunto aqui de informações dentro dessa parte quadriculada seria o artboard. E aí, tudo que tem para fora do artboard eu não consigo ver. Caso eu aumente a minha imagem, dou um Ctrl T aqui, que é um outro atalho, que eu já expliquei mais ou menos aqui, né? Aumento aqui. O que acontece? A minha imagem está para fora do meu artboard, correto? Correto. Então, como que eu faço caso eu já tenha criado uma imagem para poder resolver essa parte de artboard, caso eu queira modificar o tamanho dele? Primeiro, você vai se atentar a uma coisa muito importante, que seria as informações. Nessa parte de Properties, e caso ele não esteja aqui de novo, você vem em Window, Properties, tá vendo? Você clica no Properties, ele te dá as informações de imagem. Então, você tem aqui a largura, a altura,
o eixo X, o eixo Y, a inclinação, por aí vai. Todas as informações que você clica, ela te dá um properties diferente. Porque cada informação tem uma propriedade diferente, obviamente. Beleza? Então, quando nós clicamos aqui, ó, nós percebemos que essa imagem ela está deste tamanho, dessa largura, correto? E aí, caso eu venha aqui em imagem, eu tenho Image Size e Canvas Size. E cada um tem uma função. O Image Size, vou clicar aqui para você ver, eu consigo ver o tamanho da minha imagem. Nesse caso, nós não estamos falando do tamanho do... Nós não estamos falando do tamanho do artboard, nós estamos falando literalmente do tamanho da imagem. Então, eu consigo aumentar as informações dessa imagem aqui, principalmente a questão de resolução, que é mais comum. Se eu colocar aqui 150, ela vai aumentar a resolução dessa imagem como um todo, ela vai ficar bem maior. Não é isso que eu quero. Mas caso eu queira modificar apenas a questão do Canvas Size, e aí você que trabalha com informações da internet, você sabe muito bem que existem tamanhos específicos. Por exemplo, o Instagram ele trabalha com uma largura de 1350 para uma altura de 1080. Então eu consigo modificar isso de forma artificial aqui, clicando em OK, Proceed. Ele vai modificar aqui para mim, tá? Eu mudei errado, gente, só um segundo. Volto aqui, Canvas Size, Width 1080, o Height 1350. Agora estamos corretos, onde essa imagem agora estaria pronta caso eu exportasse ela para ser utilizada ali no Instagram. Muito legal, né? E aí você mexendo nas informações aqui, clicando aqui em Properties e em Image, você vai começar a se familiarizar com essa informação. Ah, não, eu quero a imagem agora para o formato Story, que é 1920. Ok, agora minha imagem já está para o formato Story, eu só teria que aumentar ela aqui, tá bom? Não vou falar aqui sobre a questão de efeitos, porque isso seria... Primeiro que o vídeo ia ficar imenso. Segundo que o objetivo aqui é nós nos focarmos em entender o Photoshop ali em seus pormenores, tá bom? E aí, por fim, a gente vai falar de uma outra questão importante, que é a questão de salvamento, tá bom? Você tem diversas formas de salvar a sua imagem, vindo em File aqui, tá? Sendo as principais Save, onde você vai conseguir salvar o projeto em si. Então, você clica em Save, vou aplicar aqui, ele vai perguntar uma pasta. Eu posso colocar aqui, ó, projeto de teste. Observe uma coisa importante. Esse nome aqui, ó, que esse nome onde está escrito .jpeg, significa que eu estou editando a minha imagem. Agora, caso eu queira salvar exatamente, especificamente o meu projeto, eu vou colocar dessa forma aqui, vou dar um OK em salvar. Ele vai fazer uma pergunta sobre maximizar a compatibilidade, você clica em OK. Agora, você vê que mudou o nome para projeto de teste.psd. Esse arquivo já não é mais um arquivo de imagem. Ele agora passou a ser um arquivo PSD, ou seja, ele agora é um arquivo editável, onde eu posso literalmente abrir esse arquivo em um outro Photoshop, em um outro computador, ou até em um programa gratuito na internet chamado photopea.com, caso você não tenha acesso ao Photoshop, onde você vai conseguir modificar aqui esse PSD. Muito bom, né? Legal. Nós então temos aqui a opção de Save As. Quando eu clico em Save As, ele vai perguntar a pasta também. Só que aqui, ó, eu clico aqui embaixo para selecionar o tipo, sendo os principais tipos JPEG, PNG, TIFF, que é utilizado em algumas informações, e o próprio formato Photoshop aqui, onde nós vamos utilizar para poder escolher qual que é o formato correto que nós queremos, tá bom? Beleza. Isso aqui é um pouquinho mais comum de acontecer, então isso aqui nos vídeos em geral, eu vou pedir para você salvar. Quando eu falar para você salvar, eu vou falar para você clicar em Save, File, Save As, ou Arquivo, Salvar Como, selecionar aqui, por exemplo, JPEG ou PNG, definir um nome e salvar a sua imagem. Perfeito? Continuando, existem outras formas de você fazer salvamento aqui dentro do Photoshop, sendo os principais. Você clicar em Export. Se você coloca em Export, você consegue gerar alguns tipos de salvamentos, tá? Onde você tem aqui Export As, em que você vai fazer mais ou menos a mesma coisa do Save As, com algumas opções extras. Se você clica aqui, ele te dá algumas opções a mais. Vai demorar 3 horas, eu não vou abrir isso agora. Você clica em Export e vem em Save for Web, ele vai abrir para você um tipo específico, para você conseguir determinar o tamanho de uma imagem de forma artificial. Nesse caso, o próprio JPEG te dá a opção de você selecionar o tamanho, vou mostrar para vocês, eu deveria ter mostrado aqui, coisa que o JPEG não faz. Desculpa, coisa que o PNG não faz. Só que aí você vai utilizar o Save As,
no caso o Save for Web. E aí você vai utilizar o Save for Web justamente para poder resolver isso, onde você consegue pegar aqui as informações, ó, tá vendo? Para você visualizar a sua imagem, você pode selecionar entre PNG 24 e PNG 8. O PNG 24 ele tem um pouco mais de qualidade do que o PNG 8, seguindo aquela questão da bitragem, lembra? 8 bits, 16 bits, 32 bits. E aí você consegue selecionar aqui ou o tamanho final da sua imagem de forma artificial, manual, ou através de porcentagem. Caso a sua imagem esteja grande demais para você colocar ela em alguma informação, como por exemplo num site, ou na internet, ou em algum álbum, alguma coisa, qualquer coisa, você consegue diminuir a porcentagem. Se eu coloco em 50% do Enter, ele já diminui aqui para a gente de forma literal para metade do tamanho da nossa imagem, tá bom? E aí se eu coloco em Save, ele vai pedir para eu selecionar a pasta. Caso você venha em Save As e coloque ele como JPEG, olha o que acontece. Ó, isso é interessante de você saber. Você coloca em salvar, ele te pergunta o tamanho, que nesse caso você tem aqui a qualidade. Geralmente a gente coloca aí na qualidade entre 8 e 10, que já são mais que o suficientes, tá? Só que através dessa barrinha você também consegue aqui saber o tamanho e no fim das contas saber quantos kbytes ou quantos megabytes aquela imagem vai ter no final. Pode colocar aqui em baseline que isso aqui é mais que o suficiente, tá bom? Perfeito. E, por fim, a gente tem ainda uma forma de salvamento em que você consegue salvar as layers de forma separada. Como assim, Robson? Caso você tenha as layers expostas aqui, ó, você vem em File, Export, Layers to Files. Você clica em Layers to Files. Você consegue selecionar uma pasta, tá? Você clica aqui, por exemplo, em Browse, seleciona a sua pasta, correto? Você coloca um nome para aquele projeto. Presta atenção nessa questão de Visible Layers Only. E nessa questão aqui, ó, de Twin Layers. Para que serve o Twin Layers? Observa duas coisas. Você não tem aqui o nosso artboard. O nosso artboard não tem esse tamanho. Só que essa imagem em específico, ela só abarca esse tamanho. Se caso eu coloco o Twin Layers, ele vai cortar para que a imagem tenha esse tamanho, ou seja, literalmente o tamanho da minha imagem. Caso eu retire aqui o Twin Layers, essa imagem ela vai ser exportada seguindo o tamanho do artboard como um todo. Perfeito? E aí, nesse caso, funciona especificamente para PNG, porque o JPEG ele vai pegar as informações ali de fundo. O PNG é uma imagem sem fundo. E aí, você também consegue selecionar o tipo, selecionando aqui da mesma forma, JPEG, PSD e PNG. Eu não vou salvar aqui porque isso aqui é só para vocês entenderem os pormenores, porque vai chegar lá na frente, quando eu estiver fazendo os meus vídeos, eu vou pedir para você voltar aqui, como eu já expliquei no começo desse vídeo. E por que isso é importante? Porque isso vai facilitar com que eu consiga passar tutoriais sem ter que ficar voltando nesses assuntos todas as vezes. Então é por isso que eu recomendo super que você assista esse vídeo aqui, caso você queira conhecer um pouco melhor o Photoshop e não tenha tanta familiaridade assim, porque eu não vou ficar voltando nesses assuntos todas as vezes. Isso faz com que os vídeos fiquem longos, enfim, eu já expliquei, é um pouco mais complicado para mim, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, de clicar no sininho das notificações e de compartilhar com seus amigos para ajudar a gente aqui. Obviamente que esse vídeo eu não consegui abarcar todos os detalhes do Photoshop, porque senão eu teria que literalmente fazer um curso aí de 4 horas. São muitos detalhes, o Photoshop ele é muito recheado de coisas. Eu poderia ficar aqui te explicando várias e várias outras coisas que eu deixei passar, que estão passando aqui pela minha cabeça, mas eu acredito que não vai ajudar vocês tanto assim, visto que cada tutorial que vocês forem procurar e tiver alguma outra informação extra que vocês não saibam, é só pesquisar por fora. Mas eu acredito que a base, aquilo que vai te dar 80% da necessidade para você conseguir andar com as próprias pernas, esse vídeo já vai conseguir te resolver. Beleza? É isso aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo vídeo e